21 de Protagonistas capítulo 64. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Will organizou seus pensamentos enquanto lavava as mãos. Seus planos estavam todos emaranhados como um papel rabiscado por uma criança. Naturalmente, não conseguia evitar que a raiva corroesse sua mente. O que está fazendo aqui? Precisa soltar um barro. Atrás dele, Yoo Seldon, que o seguiu até o banheiro, estava sorrindo. Você não veio para a Coreia porque quer me recrutar para a sua guilda. Se sabe sobre isso, por que criou tal situação? Por quê? Yoo Seldon perguntou. Seu rosto era ilegível. Se não gosta, por que não faz uma oferta melhor do que Ryujin Soo? Quando eu disse que queria fazer minha própria guilda, ele decidiu unir forças comigo. Ah, agora que penso nisso, sua guilda não pode se unir. Pode. Afinal, é uma corporativa, não uma tradicional. Como eu disse, a união não era algo que qualquer mestre pudesse fazer. Apenas um pequeno número de guildas que ainda mantinham a forma tradicional de gestão poderia fazê-lo. Diga-me. Se veio me recrutar, tenho certeza de que tem algo a me oferecer. Não me diga que planejou me ameaçar como costumava fazer. Com essa observação, Will cerrou os dentes e disse, você não quer saber? Sobre o quê? Sobre o porquê de Reinaju ter morrido há 8 anos. A expressão de Yoo Seldon endureceu instantaneamente quando ouviu o nome Reinaju. Ela era uma garota infeliz que se tornou uma caçadora junto a eles, mas há 8 anos faleceu. Você está morrendo de vontade de saber, não é? Reinaju era a única fraqueza que Yoo Seldon tinha. Você, Taylor e ela costumavam ficar juntos todos os dias. Will esperava que Yoo Seldon ficasse agitado e abalado com essa história, então falou com ainda mais fervor do que antes. Como eu esperava, você realmente sabe o motivo. O quê? A resposta de Yoo Seldon foi além das expectativas. Seu coração afundou naquele momento e ele percebeu que algo tinha dado errado. Will olhou para o rosto do seu antigo colega mais uma vez. Seus traços não tinham nenhuma onda de emoção. Seus olhos estavam tranquilos como um lago. Você tem alguma outra oferta? A história que Will trouxe não era tão importante, mas Seldon sentiu que algo estava errado quando o homem falou facilmente sobre o incidente 8 anos atrás. Interessante. O quê? Eu estava realmente curioso. Curioso sobre o dia em que você se aposentou como caçador há 8 anos. Sobre a morte de Reina e também sobre o quanto sabe sobre aqueles que nos traíram. Isso é por isso que estou aqui. Para lhe perguntar sobre isso. No entanto, não havia necessidade de perguntar. De jeito nenhum eu vou aceitar essa oferta. Seldon disse isso baixinho. Que pena, Will. O que quer dizer com isso? Depois que Seldon disse isso, ele se virou e saiu do banheiro. Will se lembrava claramente de sua expressão. Não era seu olhar patético habitual nem um olhar desapontado. De jeito nenhum, ele está me olhando assim há 16 anos. Quando Will percebeu, Yoo Seldon já havia se afastado. Depois de terminar as conversas com os 2 representantes da sede de 3 companhias e da associação de caçadores trazidas por Will, meus passos ficaram mais leves. Eles eram necessários para mim. A criação da guilda basicamente precisava de uma enorme quantidade de dinheiro. A maior despesa seria com a compra de equipamentos. A maioria tem condição de fornecer equipamentos aos caçadores que recrutaram, mas eu realmente não precisava fazer o mesmo que eles. Minha guilda já tinha esgrima e magia para oferecer, mas não seria a cereja do bolo se eu ainda pudesse comprar alguns equipamentos. Embora o contrato de patrocínio ainda não tenha sido assinado, todos eles deram uma resposta bastante positiva. Minha guilda está lentamente entrando no caminho certo. Ping. No caminho para casa, uma mensagem veio no meu telefone. Mestre de guilda cuzão, Yoo Seldon. Mestre de guilda cuzão, podemos conversar? O que há de errado com esse cara? Era uma mensagem do mestre da Lost Dai. Um homem com uma alta posição como ele entrou em contato comigo diretamente. Nos dias em que eu era apenas um caçador senti que era usado como um pauzinho descartável, mas agora eles estavam me contatando porque eu havia adquirido essa habilidade. No final, não podemos fazer nada sem nosso dom e habilidade. Bloquear. Depois de apertar o botão com força, me inclinei no banco de trás do táxi. Senti como se fosse adormecer instantaneamente no momento em que me deitei na cama. Mas então,
Uiu, uiu. Uma sirene tocou lá fora. Alerta de desastre de emergência. Atualmente, um portão SS apareceu perto de Cheongdam-dong. Os civis devem evacuar imediatamente. Repetimos mais uma vez. Atualmente, um portão SS apareceu perto de Cheongdam-dong. O táxi parou no acostamento da estrada. Eu sinto muito, jovem. Por favor, saia. Acho que um portão apareceu. Ah, sim. Não há o que fazer. O taxista era um cidadão comum e em caso de crise, seria o primeiro a pegar seu carro e evacuar sua família. Depois de sair do carro, olhei onde o portão estava aberto. Rank SS. Foi tão do nada que eu não tinha nada a dizer. Claro, não era como se um portão SS nunca tivesse aparecido antes, mas naquela época, a maioria tinha um aviso prévio. Era estranho que ninguém tivesse recebido nenhuma palavra de advertência. Achei que algo estava errado, então tirei a lâmina de éter do inventário e tentei correr até lá, mas então vi a forma de um monstro gigante à distância. Que loucura! É muito grande. Posso lutar contra esse monstro? Tal pensamento veio à minha mente. Pô! Brum! A cabeça do monstro foi cortada e caiu no chão. Pouco depois, pude ouvir o som de um helicóptero ao longe. Tudududududu. Estações de radiodifusão e helicópteros militares estavam chegando, mas já estavam atrasados. Eles perderam a cena mais importante. O que diabos está acontecendo? Quando um monstro aparecia de uma masmorra de rank SS, o ataque só era possível quando havia 10 equipes compostas por 10 caçadores de rank S cada. Quem diabos matou isso com um único golpe? Não me diga que foi o. Posso sentir a presença do protagonista por perto. Disse a interface. O único protagonista da Terra, Lei Dong-Joon Seudong, correu até o telhado do prédio e olhou para a cena, mas o homem que matou o monstro já havia desaparecido. Além disso, a criatura também apareceu atrás de uma ponte que bloqueava sua visão, não deixando testemunhas para ver quem a cortou. Ele disse que tinha que esconder sua força. Por que fez isso? Se matasse o monstro assim, o povo de Murim que estivesse próximo não teria visto. Observei a cena com atenção. Lá, uma mulher que parecia ser uma funcionária de escritório estava deitada em seu assento e olhava fixamente para o ar. Talvez ela tenha sido a vítima do portão, então tentei abordá-la apenas no caso de ela testemunhar, mas não consegui porque a polícia e os soldados já haviam se aproximado. Não tive escolha a não ser virar as costas e ir para casa. E no dia seguinte, qual é a sua relação com o Dharma Supremo? Uma mulher chamada Jeon-ei veio à minha casa. 3 imperadores e o Sheoma foram todos mortos pelo Dharma. A xícara de chá na frente do Seudão não foi abalada por suas palavras francas. Jeon-ei tomou um gole do chá antes de dizer, isso não é bom. E as pessoas da terra assumiram os lugares dos novos Sheoma, 3 reis e 6 imperadores. Tudo para lutar contra o poder avassalador do Dharma. No entanto, eles não cooperaram entre si. Isso é o que Jeon-ei disse. Ei, mas por que de repente você veio me ver? Jeon-ei, a Sun-yong. Em termos de idade coreana, pessoas que pareciam ter quase 20 anos moram em Murim há várias décadas. Qualquer que seja a técnica de rejuvenescimento que ela usou, sua aparência era de alguém no final da adolescência ou início dos 20 anos. Estou procurando por Dharma. Aquele que forçou todos nós a ser banidos quando voltamos à Terra. Não há como encontrá-lo porque aquele homem até mudaria de rosto e esconderia completamente seu que interior. Eu tenho morado na Coreia recentemente até descobri que ele tem um relacionamento próximo com você. Depois de dizer isso, Jeon-ei deixou escapar o final de suas palavras. Na verdade, ela não tinha rancor contra o Dharma. Era mais como se tivesse se apaixonado por ele à primeira vista. Por que você está procurando por Dharma? Isso não é óbvio. Ela deve ter gostado dele. Talvez esse sentimento ainda permanecesse em algum lugar dentro de seu coração. O quê? Jeon-ei acariciou seu peito. Até um momento atrás, era difícil para ela se acalmar sempre que pensava no Dharma, mas estranhamente, estava completamente calma agora. Eu realmente me apaixonei por ele. Mas por que isso aconteceu? Foi por causa de sua força esmagadora? Por causa de suas costas carismáticas? Ou porque ele era tão bonito? Não. Ela se apaixonou por ele assim que fizeram contato visual. Por quê? Um guerreiro forte poderia controlar sua própria mente. Em outras palavras, dificilmente alguém pode se apaixonar por outra pessoa assim que a vê.
como se ela fosse forçada a se sentir atraída por ele. De repente, Ah Sun-yeong olhou para cima e olhou nos olhos de Oh Seldon. Ela lhe fez uma pergunta. Por que eu procurei por ele? O que você está? Na mente de Seldon, uma nova mensagem chegou. Caçador de protagonistas nível 3 interferiu na correção de protagonista do protagonista Lee Dong-joon. A personagem coadjuvante Ah Sun-yeong foi libertado da influência de charme. Ah Sun-yeong tirou a mão do peito. Não era como se ela se apaixonasse por ele ou o achasse bonito, mas por alguma razão, ela sentiu como se algo desconfortável tivesse sido tirado de seu coração quando se aproximou de Oh Seldon. A mensagem que apareceu naquele momento. Jing. Frustração ocorre com o protagonista, Lee Dong-joon. Ele está frustrado, de repente. E Oh Seldon ficou surpreso por um momento. Algo mais incrível havia acontecido. O protagonista Lee Dong-joon ignora sua frustração. Só então Seldon percebeu mais ou menos o que havia acontecido. Até agora, ele ignorou porque estava ocupado lutando, mas a maioria dos personagens masculinos que tinham a tag número Aren tinham várias mulheres ao seu redor. A propósito, você acha que o personagem masculino as teria seduzido uma por uma? Claro, deve haver tal protagonista. Mas o harém mais popular e moderno nos últimos anos foi um cenário em que as meninas se apaixonaram à primeira vista pelo protagonista. E Ah Sun-yeong foi uma dessas vítimas. No entanto, no momento em que Oh Seldon interveio, a possibilidade de tal absurdo foi reduzida. Claro que não funcionaria para ninguém. Jeon e Ah Sun-yeong eram bastante talentosas, e ela deve ter o poder de resistir à habilidade relacionada ao charme até certo ponto. A presença de Seldon estava apenas aumentando seu efeito de habilidade. Espere, isso não é. A maioria das pessoas ao redor de Lee Dong-joon eram mulheres. Talvez tenha sido influenciado pela correção ou pela tag número Aren. Embora o próprio protagonista permanecesse indiferente a essas mulheres. Eu poderia usar isso. De Protagonistas capítulo 65. E Oh Seldon não perdeu sua chance quando viu Ah Sun-yeong ainda em estado de choque. Acalme-se, senhorita Sun-yeong. Sua opinião sobre o Dharma mudou, certo? E está muito confusa agora, não é? Como sabia? Quando ela perguntou com vergonha, Oh Seldon respondeu em um tom calmo. Senhorita Sun-yeong, acreditaria em mim se eu dissesse que existe uma habilidade que pode forçar uma pessoa a se apaixonar por você? Esse tipo de habilidade não existe. Tem certeza? Existem dezenas de milhares de pessoas na Terra que foram para Morin e aprenderam Mugong. Existem até caçadores que podem disparar raios de suas mãos. Não é um mundo onde é mais difícil encontrar algo que não seja realista. Isso. Certo. Sun-yeong ponderou por um tempo e então olhou para mim com cuidado. Isso não significa. De jeito nenhum, sim. É uma das habilidades do Dharma. E eu posso cancelá-la. Foi realmente difícil de acreditar. Ah Sun-yeong agarrou sua cabeça e balançou. Ela passou anos tentando encontrar o Dharma por causa de seu amor por ele, mas quão confuso seria depois que seus sentimentos desaparecessem do nada? Ela duvidou de si mesma e sentiu uma sensação de traição. E Oh Seldon teve outra chance aqui. Se ele quisesse explorar essa habilidade, poderia levar tudo de alguém. Propriedade, poder e até o corpo junto com a mente da mulher. Ah, claro, o que Oh Seldon disse não era inteiramente verdade. Charme, SS, o sexo oposto naturalmente se apaixonará por você. Se tentar usar esse poder para satisfazer seu propósito e prazer, o efeito desaparecerá. Era também um dos clichês dos personagens principais. Era uma lei que um protagonista masculino sempre tivesse várias mulheres ao seu redor, mas ele não as conhece e nem se importa. É claro que nem todos os haréns do mundo eram irracionais. Deve haver algum decente, mas a maioria era assim. Ah Sun-yeong começou a se preocupar e Oh Seldon não abriu mais a boca. Dali em diante, era um problema com o qual ela tinha que pensar e decidir o que fazer. Logo, a moça me perguntou com uma expressão firme. Você sabe quem é Dharma, não sabe? Sim. Quero encontrá-lo. Pela mesma razão de antes? Não. Não tenho certeza mas... Ah Sun-yeong mordeu o lábio inferior com força. Ao contrário de seu apelido Jeon-ei, ela tinha uma estatura bastante pequena e aparência jovem, mas há um vazamento muito hediondo de seu corpo. O que não era bom para a situação.
Vou encontrá-lo e perguntar se realmente tem essa habilidade. Oh, se fizer isso pode perder o pescoço. Não é uma boa ideia. Em vez disso, posso mostrar-lhe as provas. Ontem à noite, um portão foi aberto no meio do centro de Seul e um monstro SS apareceu. Felizmente, a contagem de vítimas foi zero. Foi dito que um homem chamado Hong Eop-sa, um caçador recluso, veio e cuidou do problema. Numerosas guildas, meios de comunicação e internautas vieram ao local para confirmar a existência dessa pessoa que estava envolta em mistério, mas não conseguiram encontrar nada. Exceto por Isai, uma estudante de apoio à caça que estava ali, não havia outras testemunhas. Você realmente não se lembra de nada? Não. E Isai estava completamente apaixonada pelo homem que a salvou na noite passada, mas não lembrava seu rosto ou nome. Portanto, não havia nada para responder pelo interrogatório policial. O misterioso caçador, que começou a trabalhar há alguns anos, lidou tranquilamente com a situação difícil e depois desapareceu. A polícia teve que admitir que ele não podia mais ser perseguido apenas pela tecnologia policial. Ah, ela também está completamente apaixonada. Ele é tão bonito assim. Ela disse que o rosto dele era muito melhor do que qualquer celebridade. Puk, kuk, kuk. Enquanto os detetives sussurravam nos bastidores, o capitão Kim os acertou 5 vezes na cabeça. Seus idiotas. Vocês nem sabem como é o rosto dele. Como sabem que ele é bonito? Não estão ocupados. Vão fazer alguma coisa, sim, vão trabalhar. Observando-os desaparecer rapidamente, o capitão Kim se aproximou de Isai. Senhorita Sai, você realmente não se lembra? Estou ficando louca porque quero lembrar. Quero encontrá-lo, mas não consigo. Oh, entendo. Julgando que não era mais necessário mantê-la ali, Kim fez algumas perguntas pré-funcionais conforme as instruções e depois a liberou. E Isai, que saiu da delegacia, ficou se lembrando dos eventos oníricos da noite anterior. Seu lado, que se refletia suavemente ao luar, era literalmente como um príncipe encantado em um cavalo branco. Com licença. Quando ela pensou sobre isso novamente, ele parecia um pouco demais para ser real. E Isai ficou ainda mais envergonhada quando, de repente, seu coração se acalmou e as flores que enchiam sua cabeça desapareceram. Com licença. Sim. Surpresa por ser chamada de repente, olhou para o lado e encontrou uma jovem com um rosto bonito e um homem que ela parecia ter visto em algum lugar. A senhorita Isai, que encontrou Hong Eop-sa na noite passada. Quando a expressão dela endureceu, Yoo Seldon apertou sua mão para que não entendesse mal suas intenções. Queremos conversar com você sobre. Ele falou em um tom de voz muito baixo e cuidadoso. Eu posso te fazer encontrar Hong Eop-sa. O que me diz? Quer ir agora? Sério? Sim, mas é agora ou nunca. Não haverá outra chance. E Isai, que se apaixonou por Hong Eop-sa, naturalmente acenava com a cabeça que. No entanto, por algum motivo, o coração dela se acalmou e algumas preocupações bastante realistas surgiram em sua mente. Mas. Eu tenho que enviar algo urgentemente para a escola. Podemos ir um pouco mais tarde. Com sua resposta Yoo Seldon sorriu. Como esperado. Para Sun Yong e Yoo Seldon, que observaram Isai de dentro da delegacia. Era fácil ver que ela tinha uma queda por Hong Eop-sa. Mas olhando para a reação dela agora, não era totalmente diferente. Era um clichê comum se apaixonar por alguém que te salvou. Algumas pessoas confundem facilmente suas emoções quando estão em uma situação precária. Mas Hong Eop-sa, ou Lee Dong-joon, era um pouco demais. Houve tantas crises nos últimos anos, e sempre havia mulheres nesses lugares, e todas se apaixonariam por ele. Estaria tudo bem se Lee Dong-joon fosse incrivelmente bonito, mas esse não era o caso. Em outras palavras, uma vez que a crise em si foi criada por sua habilidade de charme e a correção do protagonista, isso significava que tudo na mente das mulheres não era real. Talvez a maioria das mulheres ao redor de Lee Dong-joon estejam assim devido ao efeito de sua habilidade de charme. Sua filha, Shinji, parecia ficar com ele porque tinha um vínculo real. Yoo Seldon tinha certeza de que seu palpite estava certo enquanto pensava assim, olhou para o lado. As pupilas de Sun Yong estavam visivelmente tremendo. Ela ficou chocada ao ver outra mulher sendo libertada da influência do charme bem na frente de seus olhos. Não faz sentido. Ela apertou o punho com força. Agora que tinha certeza,
E o sentimento de amor foi substituído por ressentimento. Mas ainda não era a hora. Acalme-se. Você sabe que não pode fazer isso sozinha. Eu sei, mas o que posso fazer? O povo de Murim deve retribuir tudo o que ele fez. Senhorita Sun Yong. Yeo Seldon agarrou seus ombros e olhou em seus olhos. Existem muitas pessoas que têm rancor contra o Dharma além de você. O rancor de uma pessoa deve ser resolvido por ela mesma. Quando Sheoma morreu, ela foi sozinha. Acho que a situação atual é parecida com o que aconteceu em Morim naquela época. Então, deixe sua raiva de lado agora. Então, a Sun Yong olhou para Yeo Seldon o mais firmemente que pôde. O que diabos eu preciso fazer? Nós precisamos trabalhar juntos. Procure no mundo por aqueles que têm rancor contra o Dharma. Seria melhor se pudéssemos encontrar os 3 reis e 6 imperadores, bem como Sheoma. Você está certo. Yeo Seldon não estava ciente desses fatos, então continuou pensando ter obtido boas informações. Assim como o governo não se envolve em questões relacionadas a Morim, também estou pensando em permanecer neutro. Vamos bloquear o incêndio que pode acontecer no futuro. Mas Sun Yong, eu quero que você me ajude com um negócio. E que negócio é esse? Você sabe que estou criando uma guilda. E daí? Venha para minha guilda. Eu gostaria de contratá-la. Por quê? Não posso fazer nada por causa da proibição. Seldon também estava preocupado com essa parte. No entanto, ele era alguém que podia viajar livremente pela dimensão, então pensou que haveria algum conhecimento relacionado à proibição. Mas estava disposto a passar por essa dificuldade por alguém tão talentosa quanto Jeon-ei. Vou cuidar da proibição o mais rápido possível. A proibição. Sim. Vou ajudá-la a remover a proibição e preparar o cenário para sua vingança. Mas quero que me empreste sua força e conhecimento. Este era o seu negócio. Na verdade, Seldon ganhou mais do que a Sun Yong, mas seria um desperdício para ela, que estava vinculada à proibição, recusar. Sun Yong, que estava agonizando por um tempo, finalmente assentiu. Yeo Seldon sorriu satisfatoriamente com a resposta e virou a cabeça para encontrar os olhos de Isai. Ela finalmente reconheceu o rosto dele depois de pesquisar em seu smartphone e disse enquanto apontava: "Ah, é você, senhorita Isai. Você provavelmente era um aspirante a caçador, certo? Oi, como você sabia? Só minha mãe sabe disso. É apenas um palpite. Agora está estudando desesperadamente para ser uma defensora da caça porque não tem superpoderes. Oh meu Deus! Como sabia? Como Yeo Seldon sabia? Era tão óbvio para ele. E Isai, uma garota de 20 anos que ficou arrasada pelo fato de não poder ser uma caçadora. Um dia, ela se encontra em uma situação perigosa e então se apaixonou por Hong Eopsa, que a salvou. Eles não puderam se encontrar mais, então Isai me conheceu, que por acaso conhecia Lei Dongjuan e descobriu que ele era seu salvador. Com a ajuda da minha amada interface, ensinei-a a ser uma lutadora para realizar seu sonho. Provavelmente esse foi o resumo aproximado no enredo dela. Estou feliz por ler romances de artes marciais de vez em quando. Yeo Seldon sabe tudo lendo a primeira metade do romance de artes marciais. A história de Isai era tão comum quanto um clichê onde o protagonista cai em um penhasco e de alguma forma encontra um elixir lendário, ou quando o protagonista ganha força raspando musgo dentro de uma caverna em algum lugar que só eles conhecem. Então, você não precisa ser uma defensora da caça. Ainda quer ser uma caçadora, não é? Sim, sim. Isso mesmo. Então vamos te transformar em uma, sem ter nada com que se preocupar. Sério? Mas não tenho superpoderes. Yeo Seldon sabia que diria isso e riu. Você assiste TV? Sou eu que faço esses caçadores normais pularem de felicidade. Ah! Talvez se Isai tivesse muitos talentos relacionados à esgrima porque ela estava ligada à Lei Dongjuan. E também costumava pensar que se casariam um dia. Em outras palavras, essas mulheres eram a semente do clichê que ainda não havia se desdobrado. Bem, por que não vamos ao café e batemos um papo? E a partir de agora, Yeo Seldon iria colher as sementes desse clichê. De Protagonistas capítulo 66. Levou exatamente 3 dias para Isai sair de seu departamento de apoiadores de caça e assinar com a guilda de Yeo Seldon. Ela passou esse tempo analisando seu departamento e assuntos familiares. Ansiava por esse trabalho muito mais do que jamais imaginou, e estava cheia de aspirações.
Alguma especulação passou pela mente de Seldon, mas se ela tivesse originalmente se juntado ao Dharma, com base em seu talento e paixão, poderia ter adquirido Mugong em um ritmo rápido e se tornar uma força poderosa para Lei Dongjuan. Já tem 3 membros na guilda. Sim. Ryujin Sou também estava ajudando ativamente a estabelecer a guilda. E o Seldon ainda não conseguia entender sua intenção. Será que ajudou por causa de sua amizade de 16 anos? Como foi com o Ion? Não tenho certeza. Acho que estamos em bons termos, mas parece que ele não pensa assim. Você deveria se dar bem com seus amigos. Está falando de si mesmo. Estou me dando muito bem com todos os meus amigos. Ryujin Sou foi educado com todos. O boato era que ele até falava formalmente com o gato que cria em casa. Mas isso era inacreditável mesmo para Yo Seldon, que o conhecia há 16 anos. De qualquer forma, era verdade que havia se aproximado de todos de maneira amigável. Taylor estava relutante em ver seu sorriso malicioso desde o início, e a mulher que agora atuava sob o nome de Eloni parecia ter uma história com Ryujin Sou. E para o Ion, bem, ele estava simplesmente cego pelo ciúme. Pode-se dizer que as habilidades sociais de Ryujin Sou eram muito ruins, pois ainda não sabia que cada sorriso gentil e um elogio não significava que eles poderiam ter um bom relacionamento. Ele estaria em apuros se sua guilda tivesse entrado no ramo dos negócios e não valorizasse a tradição. De qualquer forma, quero conversar mais com você sobre a indústria de equipamentos, então faça o seu melhor. Tem alguma dica? Como uma maneira de obter mais alguns equipamentos. Não sei porque nossa guilda nunca recebeu nenhum apoio da indústria. Ryujin Sou despertou seus poderes sobrenaturais e fez uma fortuna tirando vantagem disso. Mesmo agora, ele provavelmente tinha tanto dinheiro que não havia motivo para ser patrocinado pela indústria de equipamentos. Ao contrário de Seldon que esperava patrocínio de outro lugar, ele provavelmente tinha um contrato com uma oficina particular. De muitas maneiras, a guilda estava longe de alcançar a Leyton. De qualquer forma, boa sorte. Entrarei em contato na próxima vez que tiver tempo para o caso do sindicato. O que Ryujin Sou, de muitas maneiras, era um amigo corajoso e pesado. Mas não foi exagero dizer que foi a pessoa mais útil no processo de estabelecer sua guilda. Não, na verdade, parecia que o Ion era mais útil. E o Seldon quase tinha todos os elementos essenciais para que tudo acontecesse de forma adequada. Não muito tempo atrás, a Associação de Caçadores havia lhe dado sua aprovação em relação a este assunto. No entanto, essa não era a parte mais importante. Você não deveria fazer a guilda imediatamente. Não, eu planejava esperar por pelo menos 2 anos. Por quê? Porque eu não tenho um prédio. A Sun Yong não pôde deixar de ficar atordoada depois de ouvir essas palavras. Era compreensível, já que a pessoa que estava recrutando pessoas para a guilda nem tinha nada a ver com isso. Durante a última grande fenda, Yo Seldon ganhou muito dinheiro, e agora que não precisava depender de equipamentos caros, ainda havia muitos lugares onde tinha que gastar dinheiro. Um dos pontos mais importantes para a sede de uma guilda era uma instalação que podia testar ou treinar superpoderes separadamente. Custaria um pouco encontrar um edifício capaz de suportar a potência de um super-humano. O que devo fazer por 2 anos, então? Este era o problema. No caso de Isai, Yo Seldon poderia ensinar sua esgrima em seu antigo dojo, e Shinji ficaria mais forte aceitando o Mugong de seu pai. Mas Jeon-Ei foi proibida de usar suas artes marciais e não podia fazer nada. O que estava fazendo antes? Estava trabalhando meio período em uma lan house. Fui demitido de um emprego em um café da última vez. Os clientes ficavam me importunando e não aguentei, então fiquei um pouco violenta. Cara, é difícil fazer o face as despesas, é tão difícil. Ela disse isso em tom de brincadeira, mas Seo Seldon não conseguiu rir. Disse que as pessoas de Murin que tiveram seus Mugong selados e não puderam fazer bom uso de suas habilidades, estavam trabalhando no canteiro de obras e em empregos do meio período. Eles estavam longe da sociedade há tanto tempo que era difícil para se adaptarem aos tempos modernos. Quão maravilhoso seria se pudessem usar sua habilidade para caçar? O quê? Por que está me encarando assim? Eu apenas olhei para você normalmente. Filu. Ela estalou a língua como se soubesse o que o Seldon estava pensando. O que posso fazer?
Não quero morrer porque usei Mugong por algum motivo idiota. É um pouco frustrante não poder usá-lo, mas está tudo bem hoje em dia. Eles estavam no ginásio Jeongang agora. Eles estavam lá para confirmar sua proibição. O lugar também era um local de treinamento para alunos sobre-humanos e aspirantes a caçadores, mas hoje o Seldão estava alugando todo o lugar. Posso ver a proibição eu mesmo? Claro que pode. Há uma tatuagem no lado direito logo abaixo da minha nuca. Com isso em mente, a Sun Young desfez sua blusa e abaixou levemente. Quando ela puxou o cabelo para o lado e o deixou cair, a linha branca de seu pescoço era claramente visível. Em sua pele branca, uma tatuagem vermelha estrangeira foi esculpida. A tatuagem, ao contrário do Mugong usual, tinha algum traço de mana nela. Parece que isso também usa algum tipo de mana. No entanto, o método em si era completamente diferente da magia que o Seldão conhecia. Biblioteca da Feiticeira Branca. Procure isto. A habilidade Biblioteca da Feiticeira Branca, é ativada. Procurando. Resultados da pesquisa. Nenhum devo procurar outra coisa. Não, obrigado. Em primeiro lugar, não parece magia. É uma arte tal. Entendo. Bem, a única coisa que pode ser inferida do mundo das artes marciais é uma arte marcial. A estrutura básica da tatuagem era muito semelhante à magia, mas ao contrário da magia, que usava todos os tipos de circuitos para controlar sistematicamente os fenômenos naturais, as artes tal pareciam ter dado significado à própria mana. Em outras palavras, não há nada que eu possa fazer. Que pena. Se tivesse tirado com sucesso sua proibição aqui, a Sun Young poderia começar a trabalhar como caçadora do Hanks usando uma máscara e escondendo sua força assim como Lei Dong-Jun. Isso daria a Seldão outro poder que ela poderia usar, exceto Shinji, que não era um aliado, e Isai, que ainda era uma estudante aspirante, e Celeste, que era uma parceira de negócios. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, achava que desfazer a proibição agora lhe traria um grande benefício. Devo ir para outro mundo relacionado à magia. Ei, mago, não importa o quanto ele pensasse sobre isso, achava que desfazer a proibição agora lhe traria um grande benefício. Devo ir para outro mundo relacionado à magia. Ei, mago, estou ocupado agora. Mais tarde, eu sei sobre essa coisa, o quê? No momento perfeito, o vaso falou diretamente na mente de Seldão. Acontece que mesmo que ele não conseguisse fazer a biblioteca da Feiticeira Branca pensar, especular e pesquisar, havia outra criatura inteligente que conhecia muito bem a magia. Você sabe alguma coisa sobre essas artes tal? Sim. É uma técnica usada por mestres. Como sabe disso? Não sei. Eu só sei, pensando bem, mesmo quando nos conhecemos, aquela flor espiritual de prata reconhecia a magia e me chamava de mago. Parecia que ela nasceu com algum tipo de conhecimento. Pode interpretá-la? Eu vou te comprar um pouco de álcool assim que terminarmos. Então faça alguma coisa. Vou tentar. Depois de escapar do inventário, a flor do espírito prateado floresceu. Assim que ela começou a desenhar um círculo mágico no ar, Seldão colocou o dedo na tatuagem. Elk. A Sun Young gemeu quando a mana começou a fluir em direção à sua tatuagem. A unidade de processamento central começou a interpretar o tipo de magia fora da biblioteca da Feiticeira Branca. Um novo tipo de magia foi identificado. Estimado para ser uma mágica do tipo de alarme e detecção. Gravando a magia na biblioteca da Feiticeira Branca. Seldão começou a rir com a mensagem da biblioteca da Feiticeira Branca. Ele sabia que a flor do espiritual de prata estava ligada à biblioteca, mas nunca pensou que ela estivesse funcionando como uma CP, uma combinação de feiticeiras e espíritos. Se desativar a magia, o conjurador saberá. Você pode apagar essa função? Você pode desligar o alarme quando a unidade de processamento central terminar completamente sua interpretação mágica. 3 horas e 17 minutos restantes antes da interpretação completa. Talvez o sistema estivesse transmitindo a mensagem em vez da flor espiritual de prata, que agora analisava com total concentração. A garotinha, desabrochando em uma flor prateada, tinha os olhos fechados enquanto franzia a testa sem dizer uma palavra. De alguma forma eu me sinto confortável. O quê? Mostrar minhas costas para algum homem aleatório era impensável naquela época, sabe? Não era algo que as pessoas modernas diriam, mas se você fosse alguém de Murim, isso se tornaria uma história diferente. E aí?
Vai conseguir? Sim. Acho que posso desfazê-la em cerca de 4 ou 5 horas. Você não está mentindo, está? Pode realmente fazer isso. Por que eu mentiria? Serei pego em 4 ou 5 horas se mentir. Isso é verdade. Então vou mesmo poder usar meu Mugong? De alguma forma ela parecia animada e perguntou como uma criança correndo para o playground. E o Seldon não teve escolha a não ser responder com um sorriso. Sim, então pare de se contorcer e fique parada. Sim. Depois disso, seguiu-se o silêncio. E o Seldon derramou constantemente sua mana enquanto o espírito conduzia uma interpretação da magia. Depois que algum tempo se passou, Sun Yong abriu a boca. Sabe de uma coisa? 40 anos atrás, ou 20 pelos padrões modernos, eu era uma mendiga em Murim. Os outros terráqueos mostraram seus talentos e se tornaram grandes guerreiros. Mas eu, mesmo que tentasse entrar em algum dojo antigo e aprender artes marciais, só conseguiria empunhar uma espada nas ruas. Entendo. É por isso que meu apelido era um pouco desleixado comparado a nomes como Taeguksu Odin ou Dragão Amarelo Kouang. O meu era apenas Princesa da Espada. O que literalmente significava uma mulher que era boa em espada. Eu deveria ter pensado em um apelido legal também. Agora me arrependo, de verdade. É legal, mas não é um pouco de sentimento moderno. Olhe para você, claramente não sabe de nada. O apelido só pode ser usado se o mundo inteiro o reconhecer. Sabe o quão honroso é? Oh sim, quer que eu te dê um apelido? Acabou de dizer que é algo que só pode ser usado se o mundo o reconhecer, certo? Se eu reconheço, então o mundo reconhece. Ela riu enquanto me contava mais histórias. Desde então, a história já vinha acontecendo há muito tempo. A história de luta de uma menina sem um tostão que caiu em Murim. Faltava muito tempo para o vaso terminar de interpretar a tatuagem de proibição. Mas faltou tempo para desvendar por completo a história dela. As montanhas do Himalaia, uma cordilheira que atravessava a parte sul do continente asiático. A montanha de 2.400 quilômetros de extensão que permanece como uma das terras perdidas que os monstros ocuparam desde a Grande Guerra, 31 anos atrás. Os humanos ainda não recuperaram esta terra, apesar de seu esforço constante de enviar equipes de expedição da Índia, Nepal e China para acabar com os monstros. Havia uma pequena cabana localizada em algum lugar nas montanhas do Himalaia, que já foi chamada de Telhado do Mundo. Naquela cabana vivia uma mulher chamada Seol Jungyeon. Não, para ser exato, ela estava trancada lá. Uos! No Himalaia, a neve cai durante 365 dias por ano. Cai sem parar, derrete e volta a ser uma nuvem. A causa era desconhecida, mas a humanidade acreditava que esse fenômeno ocorreu devido à fusão entre a realidade com alguma masmorra que ocorreu logo após a Grande Guerra. Seol Jungyeon olhou para a neve caindo. Ela não sentiu frio graças à barreira ao redor da cabana, mas ela não podia sair. Era uma vez, houve uma era chamada Era do Submundo. Foi a era em que os demônios abriram um caminho para a Terra. Naquela idade, ela era alguém que comandava o mundo inteiro. O chefe da seita Cheoma Seol Jungyeon. Ela teve um grande sonho que compartilhou com seus discípulos e seus servos. Mas agora, nada restou. Quando foi transportada para um mundo tão estranho, ninguém a aceitou. Exceto por Cheoma Yeokijun. Um homem que foi chamado de poder absoluto de Mado. Um homem, que era agressivo com todos, era caloroso com ela. Para essa mulher, uma órfã nata, ele era como seu pai. Olhando para seus olhos, eles parecem flores de lótus na neve. De agora em diante, seu nome é Seol Jeongyeon. Desde então, a seita Cheoma se tornou tudo para ela. A partir de hoje, a seita não poderá mais dizer seu nome diante do céu. Até o momento em que Dharma veio e destruiu tudo. A porta da cabana se abriu quando alguém entrou. Era Lei Dongjuon. Os olhos cor-de-rosa de Seol Jungyeon se voltaram lentamente para o centro. É comida. Seol Jungyeon olhou para Lei Dongjuon. Porque ele salvou enquanto exterminava toda a seita. Encontrei sua carne é a favorita, porco da lua. É difícil encontrá-lo na terra, então tente não comer muito rápido. A razão pela qual Lei Dongjuon voltou à Terra, apesar de enfrentar a oposição do Dharma da Terra, foi por causa de Seol Jungyeon. A seita Cheoma era o mal absoluto dos Murim. Assim, ela como líder não teria mais o direito de viver com a cabeça erguida. Se fosse exposta a pessoas, viveria uma vida onde seria melhor morrer.
Então, ele a trouxe para a Terra. Um mundo onde ninguém sabia que era a líder da seita Sheoma. E era um mundo onde não tinha cometido nenhum mal ou crime. Era o único mundo onde Seo Jung-yeon poderia sobreviver. No entanto, para ela, era um mundo sem nada. A mulher não resistiu a ele, pois havia sido derrotada em um duelo. Todo o seu ki interno estava bloqueado, e agora não era nada além de uma mulher comum. O mundo sabia que a razão pela qual não podia sair desta cabana era porque estava com medo da neve pesada. Lee Dong-joon olhou para Seo Jung-yeon. A habilidade do protagonista Lee Dong-joon Charme, SS, foi ativada. A personagem de apoio Seo Jung-yeon usa a habilidade mente absoluta de Sheoma, SS, para resistir. Uma batalha de nervos aconteceu por um breve momento. Claro, Lee Dong-joon não estava ciente disso, pois sua habilidade era uma passiva. Mas para Seo Jung-yeon, foi uma situação muito difícil e precária. O que é essa ferida? De repente, Lee Dong-joon percebeu que o sangue estava fluindo do dedo de Seo e tentou se aproximar. Mas, antes que ele pudesse fazer isso, a mulher abriu a boca. Se chegar mais perto do que isso, ou se você se atrever a tocar minha pele, eu vou me matar. Até mesmo Lee Dong-joon foi forçado a parar com essas palavras. Tudo neste mundo sempre foi fácil para ele, mas Seo Jung-yeon era uma porta de entrada muito difícil. A mulher passou os dedos pelos cabelos platinados, que antes brilhavam mais do que qualquer outra coisa no mundo, e escondeu o rosto no colo. Suma daqui. Ela não queria mais conversar. Lee Dong-joon foi forçado a se virar depois de colocar a comida no chão. Eu queria te mostrar um mundo onde você pode viver. Seo Jung-yeon mordeu os lábios enquanto Dharma desaparecia depois de dizer repetidamente uma palavra que abalou seu coração. No passado, ela teria gritado com ele por falar bobagens, mas por algum motivo, com o passar do tempo, não conseguia mais fazer isso. Zoos. Era uma noite de neve como de costume. Seo Jung-yeon ficou acordada a noite toda olhando fixamente para o mundo branco à sua frente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.